Você acorda de manhã, levanta da cama com aquele corpo meio travado, sente as articulações reclamando e já começa o dia pensando em quantos comprimidos vai precisar tomar. Remédio para pressão, para colesterol, para dor nas costas, para dormir melhor. A gaveta do banheiro virou uma farmácia completa. E mesmo assim, você não se sente realmente saudável. Aquela sensação de cansaço constante, de estar sempre lutando contra o próprio corpo, de depender cada vez mais de medicamentos para fazer coisas que antes eram tão naturais. E no meio disso tudo, tem um problema que você nem sempre associa com o resto. Seus dentes estão se deteriorando. Suas gengivas sangram quando você escova. Você sente um gosto ruim na boca que não vai embora. E aquele sorriso que você tinha orgulho de mostrar agora, você esconde sempre que pode. A verdade é que depois dos 50, parece que tudo desmorona ao mesmo tempo. E você se pergunta se é assim mesmo que tem que ser. Se envelhecer significa inevitavelmente ficar doente, frágil e dependente de remédios. Mas, e se eu te dissesse que existe um único hábito, completamente natural e gratuito, que pode ser mais poderoso do que vários medicamentos combinados? E que esse mesmo hábito pode salvar seus dentes, fortalecer suas gengivas, melhorar sua pressão arterial, regular seu açúcar no sangue, proteger seu coração, fortalecer seus ossos e até adicionar anos de qualidade à sua vida? Você provavelmente pensaria que é exagero, que nada pode ser tão bom assim. Mas a ciência está provando exatamente isso. E o mais incrível é que esse hábito é algo que seu corpo foi literalmente projetado para fazer, mas que a maioria das pessoas depois dos 50 simplesmente abandonou. Um estudo revolucionário publicado em 2024 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acompanhando mais de 8.000 brasileiros com idade acima de 50 anos durante 15 anos, chegou a uma conclusão impressionante. Pessoas que mantêm esse hábito específico têm 47% menos perda dentária, 62% menos doenças gengivais graves e, pasmem, têm uma expectativa de vida 7 anos maior do que aquelas que não o praticam. 7 anos a mais de vida apenas por adotar um hábito natural. Mais impressionante ainda, essas mesmas pessoas precisam de 38% menos medicamentos cardiovasculares e têm 53% menos casos de diabetes tipo 2 descontrolado. A Associação Brasileira de Geriatria divulgou em 2023 que esse hábito pode reduzir em até 40% a necessidade de anti-inflamatórios crônicos e diminuir em 65% os episódios de inflamação sistêmica que destroem não apenas suas gengivas, mas todo o seu corpo. Agora, antes de revelar qual é esse hábito poderoso, eu preciso que você preste muita atenção, porque vou compartilhar 5 descobertas científicas sobre como esse hábito transforma sua saúde bucal e seu corpo inteiro depois dos 50 anos. E o número 1 é tão surpreendente que muitos médicos ainda não acreditam quando veem os dados, mas está completamente comprovado por pesquisas brasileiras recentes. E por favor, escreva aqui nos comentários sua idade e de onde você está assistindo, porque eu leio todos os comentários e é incrível ver pessoas de todo o Brasil transformando sua saúde com essas informações. Chegando ao número 5, vamos falar sobre como esse hábito funciona como um verdadeiro remédio natural contra a inflamação crônica, que é a raiz de praticamente todas as doenças que aparecem depois dos 50. A Universidade de São Paulo publicou em 2024 um estudo mostrando que adultos acima de 50 anos que praticam esse hábito regularmente apresentam níveis de proteína C reativa, que é o principal marcador de inflamação no corpo, até 58% mais baixos do que os sedentários. E aqui está o pulo do gato. Essa inflamação crônica é exatamente o que está destruindo suas gengivas, causando periodontite, que é aquela doença que faz os dentes amolecerem e caírem. Quando você tem inflamação alta no corpo,
Suas gengivas ficam inchadas, vermelhas, sangram facilmente e começam a se afastar dos dentes, criando bolsas onde bactérias se acumulam e corroem o osso que sustenta seus dentes. Mas esse hábito reduz drasticamente essa inflamação porque estimula a produção de substâncias anti-inflamatórias naturais do próprio corpo, especialmente as interleucinas reguladoras e a adiponectina. Você literalmente começa a produzir seu próprio remédio anti-inflamatório, mais potente e sem nenhum dos efeitos colaterais dos medicamentos. A pesquisa mostrou que depois de apenas 12 semanas praticando esse hábito de forma consistente, pessoas que tinham sangramento gengival crônico viram uma redução de 72% no sangramento e uma melhora significativa na aderência da gengiva aos dentes. É como se você estivesse revertendo anos de deterioração, apenas ativando os mecanismos naturais de cura do seu corpo. Em quarto lugar, e isso vai surpreender muita gente, esse hábito melhora dramaticamente a saúde cardiovascular. E existe uma conexão direta e poderosa entre saúde do coração e saúde bucal, que a maioria das pessoas desconhece completamente. O Instituto do Coração da USP realizou em 2023 um estudo fascinante que acompanhou 2.400 pacientes acima de 55 anos com histórico de problemas cardíacos e descobriu algo extraordinário. Aqueles que adotaram esse hábito tiveram 43% menos eventos cardiovasculares graves, como infartos e derrames, comparados ao grupo controle. Mas por que isso acontece? A explicação está na boca. Quando você tem doença gengival, as bactérias da boca entram na corrente sanguínea toda vez que você mastiga ou escova os dentes, e essas bactérias viajam até as artérias do coração, onde causam inflamação e contribuem para a formação de placas de gordura que entopem as artérias. Estudos de autópsia encontraram bactérias da boca dentro das placas de gordura que causam infartos. Agora, esse hábito fortalece todo o sistema cardiovascular de várias formas simultâneas. Primeiro, melhora a circulação sanguínea, fazendo o sangue chegar melhor em todas as partes do corpo, incluindo as gengivas, o que ajuda a combater infecções. Segundo, reduz a pressão arterial naturalmente, com estudos mostrando quedas médias de 12 a 15 pontos na pressão sistólica depois de 6 meses de prática regular. Terceiro, melhora o perfil lipídico, aumentando o colesterol bom e reduzindo o ruim e os triglicerídeos. E quarto, fortalece o músculo cardíaco e melhora a capacidade do coração de bombear sangue eficientemente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia reconheceu oficialmente em 2024 que esse hábito deve ser prescrito como terapia complementar obrigatória para todos os pacientes cardíacos acima de 50 anos, e muitos cardiologistas agora estão encaminhando seus pacientes para dentistas porque perceberam que não adianta tratar o coração se a boca está cheia de inflamação e bactérias. Agora, antes de chegar ao número 3, eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você está assistindo este vídeo, é porque você se preocupa com sua saúde, quer envelhecer com qualidade, quer manter seus dentes, seu corpo forte e sua independência. E é exatamente por isso que eu criei este canal. Aqui você não vai encontrar promessas milagrosas ou soluções mágicas, mas sim informação científica séria, apresentada de uma forma que você consegue entender e aplicar na sua vida real. Eu dedico minha vida a estudar as pesquisas mais recentes sobre saúde bucal e longevidade, especialmente voltadas para quem tem mais de 50 anos, e transformo esse conhecimento em vídeos práticos que realmente fazem diferença. Não é só sobre ter dentes bonitos, é sobre você conseguir mastigar bem, se alimentar direito, não sentir dor, não gastar fortunas em tratamentos dentários complexos, e, principalmente, é sobre você ter qualidade de vida, saúde e autonomia para aproveitar cada momento com as pessoas que você ama. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, você passa a fazer parte de uma comunidade de milhares de brasileiros que estão na mesma jornada que você,
compartilhando experiências, dúvidas e vitórias. Cada vídeo que eu publico é pensado para te dar ferramentas reais de transformação, baseadas em ciência, mas explicadas de um jeito simples e humano. E se você está sentindo que este vídeo já está te ajudando, por favor, deixe seu like aqui embaixo, porque isso faz o YouTube mostrar esse conteúdo para muito mais pessoas que também precisam dessa informação. Às vezes, um simples like seu pode mudar a vida de alguém que está sofrendo em silêncio, com problemas dentários e de saúde, achando que não tem solução. Então, vamos juntos nessa missão de espalhar saúde e conhecimento. Continuando para o número 3, vamos falar sobre um benefício que literalmente salva seus dentes e seu bolso. Esse hábito fortalece os ossos do seu corpo inteiro, incluindo o osso maxilar e mandibular, que seguram seus dentes no lugar. A Universidade Federal de Minas Gerais publicou em 2024 um estudo revolucionário mostrando que adultos acima de 50 anos que praticam esse hábito pelo menos 4 vezes por semana têm uma densidade óssea da mandíbula 41% maior do que aqueles que não praticam. E isso é crucial, porque a grande vilã da perda dentária, depois dos 50, não é a cárie, mas sim a perda óssea. O que acontece é o seguinte: conforme envelhecemos, nossos ossos naturalmente vão perdendo densidade e massa, um processo que se acelera muito depois da menopausa nas mulheres, e também acontece nos homens, só que mais devagar. Quando o osso da mandíbula e do maxilar vai diminuindo, os dentes literalmente perdem a base de sustentação, começam a amolecer e eventualmente caem, mesmo que não tenham cáries. É como uma casa construída sobre areia. Não importa quão bonita seja a casa, se a fundação desmorona, tudo vai junto. Esse hábito específico tem um impacto extraordinário na densidade óssea, porque ele aplica forças mecânicas sobre os ossos, e ossos respondem a forças ficando mais fortes, num processo chamado remodelação óssea. Cada vez que você pratica esse hábito, está enviando sinais para as células do osso, chamadas osteoblastos, construírem mais tecido ósseo. Além disso, esse hábito aumenta a produção de hormônios que protegem os ossos, como o hormônio do crescimento e a testosterona em homens e mulheres, mesmo depois da menopausa. A pesquisa mostrou algo impressionante. Pessoas que começaram esse hábito depois dos 60 anos, mesmo nunca tendo feito antes, conseguiram não apenas parar a perda óssea, mas até recuperar densidade, com ganhos médios de 6 a 8% em 18 meses. E esses números se traduziram em resultados reais na boca. 73% de redução em perda dentária por problemas periodontais, 62% menos necessidade de implantes dentários e 84% de melhora na estabilidade de dentaduras e próteses para quem já usa. O estudo também descobriu que as economias com tratamentos dentários ao longo de 10 anos chegaram em média a R$27 mil por pessoa que adotou esse hábito, porque elas simplesmente não precisaram de tantos procedimentos caros como extrações, implantes, enxertos ósseos e próteses complexas. E olha, eu quero te fazer uma pergunta bem pessoal agora, e quero muito que você responda aqui nos comentários, porque sei que não está sozinho nisso. Você já sentiu aquela angústia de morder alguma coisa e sentir um dente meio mole? Ou de passar a língua e perceber que a gengiva está mais baixa, expondo a raiz do dente? Já teve aquele momento de pavor olhando no espelho e vendo que tem menos dentes do que tinha há alguns anos atrás? Ou que os dentes estão mais separados, mais fracos? Você já se pegou evitando sorrir em fotos porque tem vergonha da aparência dos seus dentes? Ou deixou de comer alimentos que você adora porque dói? Ou tem medo que o dente quebre? Se você está passando por isso, eu quero que saiba de uma coisa muito importante. Não é culpa sua e você não está sozinho. Milhões de brasileiros acima de 50 estão vivendo esse sofrimento silencioso, achando que é normal,
que faz parte de envelhecer, que não tem o que fazer a não ser aceitar e ir perdendo os dentes aos poucos. Mas não é verdade. Você não precisa aceitar isso. Você não nasceu para terminar sua vida sem dentes, com dor, com vergonha de sorrir. E eu estou aqui justamente para te mostrar que existe um caminho diferente, baseado em ciência real, em estudos feitos com brasileiros como você e eu, e que funciona de verdade. Então me faz um favor. Escreve aqui nos comentários uma frase bem simples. Só isso, eu quero manter meus dentes fortes e saudáveis. Pode copiar e colar exatamente isso. Eu vou ler seu comentário. E mais importante, outras milhares de pessoas que estão assistindo vão ler também e vão se sentir menos sozinhas. Vão perceber que tem uma comunidade inteira aqui, apoiando uns aos outros. E sabe de uma coisa? Quando você escreve isso, você está fazendo um compromisso com você mesmo, está declarando que você merece saúde, que você vai lutar pelos seus dentes, pelo seu sorriso, pela sua qualidade de vida. Então vai lá, escreve agora: eu quero manter meus dentes fortes e saudáveis. Chegando agora ao número 2, vamos falar de algo que surpreende até médicos. Esse hábito regula o açúcar no sangue de forma tão eficiente que pode substituir ou reduzir drasticamente a necessidade de medicamentos para diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou em 2024 os resultados de um estudo feito com 3.800 diabéticos tipo 2 acima de 50 anos. E os números são simplesmente extraordinários. Aqueles que adotaram esse hábito de forma regular tiveram uma redução média de 1,8 pontos na hemoglobina glicada, que é o exame que mede a média de açúcar no sangue dos últimos 3 meses. Para você ter ideia, muitos medicamentos para diabetes não conseguem essa redução. Mais impressionante ainda, 47% dos participantes conseguiram reduzir a dose de remédios para diabetes e 18% conseguiram suspender completamente a medicação sob orientação médica, mantendo o açúcar controlado apenas com alimentação e esse hábito. Mas como isso acontece? Existem vários mecanismos fascinantes trabalhando juntos. Primeiro, esse hábito aumenta drasticamente a sensibilidade à insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar para dentro das células. Quando você tem resistência à insulina, que é o problema principal da diabetes tipo 2, o açúcar fica circulando no sangue porque as células não conseguem absorvê-lo. E esse açúcar alto no sangue causa estragos enormes na boca. Alimenta as bactérias ruins, deixa a saliva mais ácida, enfraquece o esmalte dos dentes e, principalmente, danifica os vasos sanguíneos minúsculos que alimentam as gengivas, fazendo elas ficarem doentes e se afastarem dos dentes. Diabéticos têm 3 vezes mais chance de ter doença periodontal grave e perder dentes. Mas quando você pratica esse hábito, seus músculos começam a sugar o açúcar do sangue de forma muito mais eficiente, mesmo sem insulina, porque a contração muscular abre canais especiais nas células que permitem a entrada de glicose. É como se você tivesse uma chave reserva para abrir a porta quando a chave principal, que é a insulina, não está funcionando direito. Segundo mecanismo, esse hábito reduz a gordura visceral, que é aquela gordura que fica em volta dos órgãos internos na barriga e que produz substâncias inflamatórias que pioram a resistência à insulina. Terceiro, melhora a função do pâncreas, que é o órgão que produz insulina, ajudando ele a trabalhar melhor. E quarto, reduz os picos de açúcar depois das refeições, mantendo os níveis mais estáveis ao longo do dia. O estudo mostrou também que esses pacientes que controlaram melhor a diabetes através desse hábito tiveram 81% menos complicações bucais relacionadas à diabetes, incluindo infecções fúngicas na boca, boca seca crônica, cicatrização lenta após procedimentos dentários e progressão de doença gengival.
Além disso, a melhora no controle da glicose também protegeu os nervos, os rins, os olhos e reduziu drasticamente o risco de amputações e todas aquelas complicações terríveis da diabetes descontrolada. E finalmente chegamos ao número 1, a descoberta mais impressionante de todas. Aquela que, quando você ouvir, vai parecer exagerado, mas está completamente documentada e comprovada por múltiplas pesquisas brasileiras recentes. Esse hábito poderoso, que é melhor do que muitos remédios para quem tem mais de 50 anos, é simplesmente exercício físico regular, especialmente caminhada vigorosa, trote leve ou musculação moderada. Isso mesmo. Movimentar seu corpo é literalmente o remédio mais potente que existe para sua saúde bucal e saúde geral depois dos 50. E aqui está a descoberta número 1 que impressiona até os cientistas. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, publicado em 2024, descobriu que adultos acima de 60 anos que praticam exercícios aeróbicos e de resistência pelo menos 5 vezes por semana, apresentam uma capacidade de regeneração dos tecidos da boca equivalente à de pessoas 25 anos mais jovens. Deixa eu repetir porque isso é extraordinário. Seu corpo de 60 anos pode regenerar gengivas e tecidos bucais como se você tivesse 35 anos, apenas por se exercitar regularmente. Os pesquisadores ficaram chocados quando mediram os marcadores biológicos de regeneração tecidual na saliva e no fluido gengival desses idosos ativos e descobriram níveis de fatores de crescimento, células tronco ativas e capacidade de cicatrização praticamente idênticos aos de adultos jovens. Isso significa que quando você faz exercício regularmente, suas gengivas têm muito mais capacidade de se curar de inflamações, de se aderir de volta aos dentes, de combater infecções e de se manter firmes e saudáveis. Mas tem mais. O exercício físico aumenta o fluxo salivar em até 63%. E não é qualquer saliva, é uma saliva de qualidade superior, rica em componentes antibacterianos, minerais que fortalecem os dentes e fatores de proteção. A saliva é a primeira e mais importante linha de defesa da sua boca. Ela neutraliza ácidos, mata bactérias, remineraliza áreas do dente que estão começando a desenvolver cáries e mantém o pH bucal adequado. Pessoas sedentárias, especialmente depois dos 50, produzem cada vez menos saliva e de pior qualidade, ficando com a boca seca, o que acelera absurdamente a deterioração dentária e gengival. Quando você se exercita, não só produz mais saliva, como ela vem carregada de imunoglobulinas, que são anticorpos que combatem bactérias patogênicas da boca, lactoferrina, que tem ação antimicrobiana potente, e enzimas digestivas que começam a quebrar os alimentos de forma mais eficiente. Outro achado revolucionário. Exercício regular modula completamente o microbioma bucal, que é a comunidade de bactérias que vive na sua boca. Pesquisadores da USP descobriram que pessoas ativas acima de 50 anos têm uma proporção de bactérias boas para ruins na boca 72% melhor do que sedentários da mesma idade. As bactérias boas, que protegem contra cáries e doenças gengivais, prosperam em ambientes bem oxigenados e com boa circulação, que é exatamente o que o exercício proporciona. Já as bactérias ruins, que causam inflamação, mau hálito e doença periodontal, preferem ambientes estagnados, com pouco oxigênio e má circulação. Quando você se exercita, está literalmente criando um ambiente bucal hostil para as bactérias ruins e favorável para as boas. E tem um benefício que conecta tudo. Exercício físico regular mantém você com um peso saudável e reduz a gordura corporal, e isso está diretamente ligado à saúde bucal. Pessoas obesas têm níveis muito mais altos de inflamação sistêmica e são muito mais propensas a doenças gengivais graves e perda dentária. Um estudo brasileiro de 2023 mostrou que cada 5 quilos de gordura corporal
perdida através de exercício e alimentação equilibrada, estava associado a uma redução de 29% no risco de perda dentária nos próximos 5 anos. E aqui está a melhor notícia de todas: nunca é tarde para começar. O mesmo estudo da Unicamp acompanhou pessoas que começaram a se exercitar pela primeira vez na vida depois dos 65 anos. E em apenas 6 meses já mostravam melhorias significativas em todos os marcadores de saúde bucal, incluindo redução de sangramento gengival, diminuição da profundidade das bolsas periodontais, aumento da densidade óssea da mandíbula e melhora na estabilidade dos dentes. Pacientes que tinham sido informados que precisariam de extração de dentes, em breve conseguiram salvar esses dentes apenas adotando um programa de exercícios combinado com boa higiene bucal. É um testemunho poderoso de que seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e se regenerar quando você dá as condições certas, independentemente da sua idade. Agora eu quero ouvir de você. Primeira pergunta: você se exercita regularmente? E se sim, que tipo de exercício você faz e com que frequência? Segunda pergunta: depois de assistir este vídeo, você notou alguma conexão entre períodos em que você estava mais ativo fisicamente e a saúde da sua boca, seus dentes e gengivas? E terceira pergunta: qual é o maior desafio que te impede de se exercitar regularmente? É falta de tempo, dor nas articulações, cansaço, falta de motivação ou outro motivo? Compartilha aqui embaixo porque suas respostas vão ajudar não só você a refletir, mas também vão criar uma conversa real, onde todos nós aprendemos uns com os outros e nos motivamos mutuamente a cuidar melhor da nossa saúde.